Confesso que eu estou muito feliz. Nem imaginava que eu ia dar abertura ao Profetizando, mas toda honra e toda glória é somente para o Senhor. E eu tenho a agradecer a Deus pela minha liderança, a qual confiou em que eu venha estar trazendo a palavra nesse primeiro dia. E que o Senhor venha falar ao coração da igreja, eu creio. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37. Vamos estar lendo do versículo 1 ao 4. Que os irmãos me ajudem a pregar, em nome de Jesus. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Repetindo aqui a parte B do versículo 4. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, uma mensagem muito conhecida, muito pregada por outros irmãos que eu já ouvi aqui, muito forte. E quando o pastor Ageu me mandou mensagem, eu estava estudando uma outra mensagem, porque o pastor já havia falado que eu ia pregar hoje, só que eu não sabia que já ia começar o Profetizando. Aí o pastor Ageu falou: irmã Letícia, você pode pregar o que você já estava estudando. Só que aí eu comecei a estudar aqui em Ezequiel 37, e antes mesmo do Senhor falar ao meu coração que o Senhor iria falar com a igreja, a mensagem começou a falar primeiro comigo. Foi algo que eu vi que é necessário para as nossas vidas: profetizar. Muitas vezes entra ano, sai ano, e às vezes a gente faz tantos planos, mas não colocamos o Senhor no centro deles. Fazemos as coisas muitas vezes conforme a nossa vontade, e esquecemos que a vontade do Senhor é que vai prevalecer. Quantos planos já fizemos nos anos que se passaram? E será que todos os planos que nós fizemos, o Senhor estava neles? Será que cada plano que foi feito, cada projeto, será que antes mesmo da gente começar a pensar, será que falamos: Senhor, faça conforme a tua vontade e não a minha, faça conforme o teu querer e não o meu? Mais um ano se inicia, e que venhamos estar como Ezequiel, fazendo e obedecendo a vontade do Senhor. Podemos ver aqui no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, que ele está narrando para nós uma visão que o Senhor deu para ele. Uma visão na qual muito forte. Era um cenário de morte. Era um cenário que não tinha mais jeito. Aos olhos humanos não tinha mais jeito. Imagino eu, Ezequiel, olhando aquilo tudo e pensando: meu Deus, o que é isso? Será que aqui ainda tem jeito? Será que aqui realmente ainda vai voltar a viver? E quantas vezes nós mesmos nós olhamos para algum problema que estamos passando e falamos: Senhor, será que ainda tem jeito? Será que ainda tem saída? Será que ainda tem solução? Será que ainda vai haver cura, transformação? E o Senhor pergunta para mim e para você nessa noite: a minha ordem é apenas para que você profetize. A ordem do Senhor para as nossas vidas é profetizar. Mas não adianta profetizar sem ter fé, não adianta profetizar sem acreditar, não adianta profetizar sem o Senhor estar no meio. Porque podemos observar aqui que o Senhor colocou Ezequiel, foi o Senhor que pôs ele. Não foi porque ele quis ir,
Não foi porque ele tomou a frente, não. Foi o Senhor quem pôs ele no meio daquele vale. Foi o Senhor quem estava caminhando com ele sobre aquele vale. Porque quando o Senhor nos coloca sobre um vale, ele se responsabiliza pelo que ele vai fazer. Quando o Senhor nos coloca dentro de um vale, ele não vai nos deixar sozinhos. Mas ele quer apenas que nós venhamos obedecer. Que é algo que às vezes nós achamos que está fazendo, mas na verdade não está. Porque o Senhor fala, faz assim. Eu quero que você faz assim. E a gente vai lá e dá aquele jeitinho, Senhor, mas se eu fizer assim. Mas o Senhor nos diz, é assim. Imagino eu que Ezequiel olhando aquela visão, o Senhor não levou ele ali por acaso. O Senhor não deu a ele aquela visão por acaso. O Senhor queria mostrar para ele como estava aquele povo de Israel. Um povo na qual não estava mais obedecendo. Um povo a qual não estava mais ouvindo a voz de Deus. Estava pecando. As pessoas estavam fazendo tudo conforme a sua vontade. Tudo conforme elas achavam que era para fazer. Temos que ter cuidado com esses achismos. Temos que ter cuidado com esse tanto faz. Temos que ter cuidado com esse nada a ver. Porque pode ser isso que pode nos levar ao vale de ossos secos. Pode ser isso que pode trazer a morte para a minha e para a tua vida. Ezequiel, ele teve aquela visão porque Deus mostrou para ele o futuro daquele povo. O futuro daquele povo que não se rendesse. Se não houvesse arrependimento, se não houvesse renúncia, se não houvesse adoração somente para o Senhor. Aquele era o futuro daquele povo de Israel. Era um futuro, era um cenário de morte. Ia haver morte se não houvesse arrependimento. Será que às vezes a gente tem se arrependido do que temos feito contra um irmão? Será que às vezes temos nos arrependido do que temos até pensado? Porque o Senhor, Ele sonda os nossos pensamentos. Ele sonda os nossos corações. Muitas vezes pecamos até no andar, até no pensar, já pecamos. Ezequiel, quando o Senhor perguntou para ele se existiria vida sobre aqueles ossos, Ezequiel, imagino eu, que pensou assim: meu Deus, eu acredito que ele pensou assim, pela minha opinião, não. Porque humanamente olhando, não teria. Mas ele sabia que quem estava perguntando para ele era o dono do milagre. Era aquele que dá a vida, é aquele que tira a vida, é aquele que liberta, é aquele que cura. E ele falou: Senhor, tu o sabes. Será que quando o Senhor pergunta para mim e para você, você está confiando que teu marido vai ser liberto? Você tem confiado que seu filho vai sair das drogas? Você tem confiado que vai haver cura dentro do teu lar? Será que estamos perguntando para o Senhor? Tu sabes, Pai. É o Senhor quem sabe. Mas o Senhor quer ouvir de nós: sim, Senhor, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver transformação, vai haver cura em todas as áreas da minha vida. Porque quando eu falo cura, não é só de uma enfermidade, é a cura da alma. Que muitas vezes achamos que estamos indo bem, mas tem algo aqui dentro nos matando. Tem algo aqui dentro acabando com a gente. Uma falta de um perdão, uma falta de pedir uma desculpa, a falta de ajudar o próximo que às vezes está tão próximo e nós não vemos. Tudo isso, se a gente não tiver cuidado, nos leva a virar ossos secos. E aí é que vem a questão: será que estamos preparados para entrar dentro de um vale? Será que estamos preparados para ficar dentro daquele vale? Passear sobre aquele vale? Andar em meio de ossos secos? Andar em meio de um cenário que só tem morte? Será que estamos preparados? Porque muitas vezes é necessário o Senhor nos tirar da zona de conforto e nos levar para dentro de um vale.
Porque é muito fácil eu abrir a minha boca para profetizar que o ano de 2024 vai ser o melhor, com todas as minhas contas pagas, com o meu celeiro transbordando, com tudo em paz dentro da minha casa. Irmãos, se tudo estiver indo muito bem, tome cuidado, porque alguma coisa a gente está fazendo de errado. Porque o diabo, ele não fica quieto quando a gente está adorando. Ele não fica quieto quando a gente está nos entregando ao Senhor. Ele não deixa a gente quieto quando a gente dobra o joelho para orar. Esses dias na qual eu estava lá em casa estudando, de repente começou a Emily: mãe, tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça. Começou a vomitar. Depois já veio a Giovana. Então o diabo queria fazer o quê? Ele queria tirar o meu foco disso daqui. Ele queria tirar o meu foco de estar aqui hoje. E já queria tocar no meu ponto mais fraco, que é as minhas filhas. Porque ele sabe, se eu tocar nas filhas dela, se eu lançar uma enfermidade nas filhas dela, ela não vai. Se no dia que for para ela pregar, as filhas dela não tiver boa, ela não vai. E automaticamente o Senhor já falou ao meu coração: é seta do inimigo. Não dê brecha, não dê legalidade, apenas repreende. E assim eu fiz. Comecei a repreender. O Senhor já estava me dando uma palavra de profetizar. E automaticamente eu comecei a profetizar a cura sobre a vida das minhas filhas. Porque quando o Senhor nos dá uma palavra para a gente trazer para a igreja, primeiro ela fala com a gente. Primeiro ela nos confronta. Porque não adianta eu estar aqui falando: irmãos, profetiza dentro do teu lar, e eu estar lá na minha casa sentada esperando as bênçãos cair do céu. O Senhor quer ouvir de mim e de você: profetiza. E vendo aqui Ezequiel, o Senhor instrui Ezequiel a falar para os ossos, porque aqueles ossos deveriam ouvir a palavra do Senhor. Quantas pessoas não têm se importado mais com isso aqui? Quantas pessoas não têm dado mais ouvido para a palavra do Senhor? Vem culto, sai culto e continua da mesma forma, do mesmo jeito. Porque entra na igreja pensando: tomara que Deus usa fulano para falar comigo. Tomara que Deus usa tal irmão para falar comigo. Irmão, se existir revelação maior do que essa aqui, eu mudo meu nome. Porque não tem revelação maior do que a palavra. Se você entrar dentro da igreja com o coração aberto e voltado para o Senhor, até nos hinos da harpa o Senhor fala contigo. Então por que ficar esperando o irmão chegar do teu lado, tocar no teu ombro para profetizar sobre a tua vida, sendo que o Senhor quer que você profetiza, sendo que o Senhor quer que você está no meio daquele vale, é você que tem que profetizar, é nós que temos que profetizar. Não é ficar esperando que ninguém profetize por você, não. Será que Deus não teria o poder para entrar sobre aqueles ossos e falar para eles reviver? Será que não tinha? Por que o Senhor colocou Ezequiel? Profeta. O Senhor não tem nos levantado à toa. O Senhor não tem nos capacitado à toa. O Senhor quer levantar uma geração que tenha coragem. Não é uma geração de covardes. O Senhor quer levantar uma geração que não tem medo, que não se acovarda, mas sim que fale: Senhor, eis-me aqui. Independente do que o Senhor tem me ordenado a fazer, eis-me aqui. Que venhamos estar atentos sempre, porque o Senhor tem nos falado. Porque às vezes não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Às vezes estamos muito dispersos, perdendo tempo com muitas coisas e deixando de ver e ouvir o que Deus tem para falar para nós. Vai ter momentos nas nossas vidas que o Senhor, Ele vai nos lançar sobre o vale. Ele vai nos colocar sobre o vale mesmo, sem dó e sem piedade. Não que o Senhor goste, não, o Senhor não tem prazer de nos ver sofrer. Mas também o Senhor não se agrada quando vê a gente desobedecendo a Ele. O Senhor não se agrada quando Ele fala: faz isso. Quando Ele usa a nossa liderança para falar: tem que ser assim, e a gente faz ao contrário. O Senhor, eu penso comigo que o Senhor falou: não, esse povo já está demais. O povo não está atento porque eu tenho usado os meus profetas para falar. Eu preciso fazer algo. O Senhor lança aquele povo nas mãos dos inimigos dele.
Porque tem momentos que vai ser assim. A única saída é a gente entrar numa luta, numa prova, numa peleja, para a gente ver que é somente a Deus que nós devemos adorar, que é somente a Deus que nós devemos buscar, que é somente o Senhor que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. As pessoas têm idolatrado demais. As pessoas têm se entregado demais para as coisas deste mundo. As pessoas têm feito tudo de errado e ainda se acham no direito de que está certo. Quando eu estava estudando essa mensagem, Deus me fez lembrar da mulher de Ló. Porque aquela mulher, o Senhor tinha avisado para Ló que era para ele sair de Sodoma e Gomorra, porque a cidade iria se destruir, porque o Senhor já não aguentava mais tanto pecado. O Senhor já não aguentava mais o que aquele povo estava fazendo. O Senhor deu uma ordem, usou o seu anjo para falar que não era para olhar para trás. Porque a partir do momento em que saímos do mundo, a partir do momento em que nos colocamos diante da presença de Deus, para que olhar para trás? Para que olhar de onde nós saímos? Para que olhar para o mundo das drogas? Para que olhar para a prostituição? Para que olhar para o adultério? Se o Senhor já tirou de lá. O Senhor não quer nós presos no passado. E aquela mulher desobedeceu à voz de Deus e virou uma estátua de sal por desobediência. E imagino eu, Ezequiel, pensando: mesmo que tudo isso aqui seja impossível aos meus olhos, eu vou fazer o que Deus tem me ordenado, porque Ele sabe o que Ele vai fazer com esses ossos. Ele sabe o que esses ossos vai virar. Eu não sei de nada. Eu estou aqui apenas para obedecer. Eu estou aqui apenas para fazer o que Ele me ordenou. Se vai reviver ou não, eu não sei, mas eu vou obedecer a palavra do meu Pai. E cada vez que Ezequiel era instruído, algo diferente acontecia. Cada vez que ele escutava e acatava tudo que o Senhor estava ordenando ele para dizer, algo diferente acontecia. Porque quando é o Senhor que fala, Ele se responsabiliza. Porque quando é o Senhor que faz, Ele se responsabiliza. Pode se levantar A, B, C contra a tua vida, mas não se preocupe, porque se é Deus que está no negócio, Ele se responsabiliza por cada palavra que sair da tua boca. Então aqui, a palavra do Senhor foi dirigida aos ossos. Ezequiel profetizou para que aqueles ossos ouvissem a palavra do Senhor, porque era necessário. O povo já não ouvia mais a palavra do Senhor. O povo já não estava mais acatando o que o Senhor estava dizendo, porque ainda é a palavra de Deus. É a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. É por causa desta palavra que estamos hoje aqui. É por causa desta palavra que saímos do lamaçal do pecado, que saímos do vale de ossos secos. Estamos aqui nessa noite. Fácil não é, e nunca foi. Porque como seria? Como será que Ezequiel estava no meio daqueles vales? Como será que ele estava? Será que ele estava com medo? Será que ele estava aflito? Será que ele estava sorrindo? Ele não ia estar. Porque o Senhor não vai nos fazer gerar milagres sorrindo, não. O Senhor não vai tirar de um cenário de morte para um de vida. Não vai ser sorrindo, não. Vai ser naquele momento em que a gente achar que tudo está dando errado, que o Senhor vai vir para forjar o nosso caráter, para ver quem realmente nós somos diante da presença dEle. Aí o Senhor vem e fala: ela tem orado assim: Senhor, me dê estrutura mediante aos dias bons e aos dias ruins, mediante as lutas e as dificuldades, no dia de bonança. Aí o Senhor pega e fala: então peraí, eu vou ver se realmente ela tem essa estrutura que ela tanto tem me pedido. Deixa eu colocar uma luta aqui, para ver se diante dessa luta ela vai me abandonar ou ela vai continuar me buscando. Se diante desse cenário de morte ela vai me deixar de lado ou ela vai buscar mais. E o que temos feito? Será que mediante as provações que o Senhor coloca sobre as nossas vidas,
temos nos entregado a Deus ou aos problemas? Será que temos nos entregado e dado ouvido para o que o inimigo tem lançado? Ou será que estamos continuando ouvindo a voz de Deus? Porque se o Senhor te coloca dentro do vale, Ele é responsável. Se o Senhor te coloca em uma prova, Ele vai te tirar. Porque não é para a morte, é apenas para haver vida. E a partir do momento em que Ezequiel, o Senhor falou para ele profetizar o Espírito sobre aqueles ossos. Os ossos já estavam ali começando a virar humanos, mas estava sem vida. Estava sem vida. E cada vez que o Senhor falava a Ezequiel, profetiza Espírito, profetiza o Espírito, o fôlego de vida, para que venha haver vida sobre esses ossos. Porque havia uma promessa de que Israel seria restaurada. Havia uma promessa de que o Senhor iria restaurar aquele povo. Mas quando houvesse a restauração, aquele povo não iria vir de qualquer forma e da maneira na qual eles estavam, não. Iriam ser pessoas diferentes. E eles iriam ver que o Deus que eles estavam deixando de servir é o Deus que dá a vida. Porque para eles não tinha mais jeito. Eles não tinham mais esperança de viver. Eles achavam que iam morrer da forma na qual eles estavam. Porque eles reconheceram o pecado, o quanto eles estavam pecando perante ao Senhor. Só que houve arrependimento. O Senhor ama quando nos arrependemos e reconhecemos que estamos errados. O Senhor, Ele ama quando a gente se derrama diante da presença dEle e fala: Senhor, eu errei, eu pequei. Senhor, eu não aceito mais viver nas drogas. Senhor, eu não aceito mais essa vida para minha vida. Senhor, eu não aceito mais viver nesse meio desse vale. Senhor, eu não aceito mais a minha vida dessa forma. Eu quero uma mudança. Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei. Eu estou aqui, Pai, porque eu preciso de Ti. Eu posso fazer o que for lá fora, mas se eu não estiver com o Senhor, se a Tua presença não estiver comigo, de nada adianta. O que seria de mim e de você sem a presença de Deus? É a presença de Deus que nos sustenta. É a presença de Deus que nos mantém de pé. É a presença de Deus que nos mantém firmes quando tudo vai mal. Quando todos viram as costas para nós, é o Senhor que continua com nós. Quando a gente acha que o cenário é morte, a presença dEle está lá nos sustentando. Por que tanta ignorância? Por que tanta burocracia para servir ao Senhor? Por quê? Por que morrer no meio desse vale? Se temos um Deus que tem prazer de nos dar a vida, por quê? Por que perecer? Por que nos entregar a este mundo? Se temos um Deus que nos perdoa, se temos um Deus que nos ama. Quando pecamos, Satanás, ele tem prazer de jogar na nossa cara: você errou, você vai morrer desse jeito. E o Senhor não. Quando erramos e reconhecemos, Ele fala: minha filha, meu filho, eu estou aqui. Se entrega para mim. Se joga para a minha presença. Qual é a dificuldade, meus irmãos? Qual é a dificuldade? Somos muitos ingratos. Porque às vezes acordamos e nem agradecemos a Deus por mais um dia. Acordamos e por muitas vezes a primeira coisa que pegamos já é um celular. Será que é tão difícil? O Senhor esses dias me repreendeu tão forte, porque o Senhor falou comigo: minha filha, aprende a me valorizar mais. Aprende, presta atenção. Se não é eu que estou te permitindo acordar por mais um dia, começa a me agradecer mais. Começa a me priorizar mais. Porque quando estamos no meio de um vale, lembramos de quem é Deus. Porque quando Ele nos coloca no meio de um vale, pensamos ou falamos: oh Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha casa. Mas
por que não quando tudo está indo bem? Porque o inimigo, ele está aí fora e ele tem feito de tudo para nos matar. Ele tem feito de tudo para nos tirar da presença de Deus. Ele tem feito de tudo. Então, o que eu acho mais interessante é a forma na qual Ezequiel obedeceu a Deus. Ele não fez nenhum questionamento. Em momento nenhum ele falou assim: Senhor, eu não vou entrar nesse negócio aqui não, porque tá feio a coisa. O cenário aqui não tá nada legal. Me tira daqui. Sabe por quê? Porque é fácil eu subir para pregar numa igreja com várias pessoas. Mas será que eu prego com a mesma vontade, o mesmo gozo quando tem apenas 2, 3? É fácil pregar para uma multidão, mas às vezes o Senhor quer que a gente pregue para o nosso vizinho. Às vezes dentro do nosso lar precisa ser pregado algo. Será que temos feito isso só aqui em cima ou lá fora? Porque aqui não tem pessoas santas, tem pessoas que buscam pela sua salvação. E aqui nós reconhecemos isso, que nós somos falhos, somos pecadores. Mas lá fora tem pessoas que acham que tudo que está fazendo é certo. Lá fora tem pessoas no meio de um vale que para eles já não tem mais jeito, que para eles a vida vai continuar sempre daquela forma e daquela maneira. Então quando o Senhor nos ordenar, profetiza, fala, prega, louva, devemos acatar o que o Senhor tem nos dito. Porque Ezequiel, como profeta, ele apenas obedeceu. O segredo ainda é obedecer. O Senhor, ele se agrada, por mais pequeno que seja o que ele nos pediu, mas ele quer que nós se agrada. Quando o pastor falou para mim que eu ia pregar, eu pensei, eu não vou. Falei, não vou. Em meio àquele tanto de gente que prega daquele tanto naquele cartaz, eu falei assim, não. E o Senhor falou: minha filha, qual foi a tua oração há uns dias atrás? Não foi que você queria começar o ano de 2024 desenvolver no teu ministério? O ministério na qual eu te confiei? Então agora você vai retroceder? E aí eu falei para Deus: Senhor, eu vou, mas que venha ser conforme a tua vontade, o teu querer, e não o meu. Que eu venha falar o que foi direcionado por ti e não por mim. Quando eu comecei a fazer o esboço, eu tinha escrito tanta coisa. E aí quando foi hoje à tarde, o Senhor falou para mim: não, isso não. E lá vai eu rasgar meio monte de folha e começar tudo de novo. Porque se eu fosse por tudo que eu tinha escrito e não tivesse obedecido à voz de Deus, talvez não, certeza, não seria Deus, seria eu aqui. Então que temos que estar sempre sensíveis a ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Enquanto ele profetizava, começou a ouvir ruídos. Aquele cenário de morte já foi mudando. Enquanto aquele homem começava a profetizar, enquanto o Senhor começava a instruir ele, aqueles ossos saíram ruídos naqueles ossos. Os ossos começaram a se juntar e um reboliço dos céus começou a acontecer sobre aquele lugar. Foi um reboliço dos céus, porque a promessa do Senhor já estava começando a se cumprir. Porque às vezes olhamos e pensamos: Senhor, mas eu estou orando e parece que o negócio só está estreitando. Senhor, parece que quanto mais eu oro, mais o negócio está apertando. Mas calma, é a promessa do Senhor começando a se cumprir. É aqueles ossos começando a se formar. É aquela pessoa lá que você acha que não vai vir para a presença, que já está começando a sentir algo diferente. É resultado das suas orações, é resultado dos seus jejuns, é resultado dos seus propósitos, é resultado daquele momento em que você falava: Senhor, eu não vou para o culto hoje, mas mesmo assim você ia. É resultado daquele dia que você
fala: Senhor, hoje está doendo tanto, eu não vou conseguir nem pegar a oportunidade, mas mesmo assim você está aqui. É resultado de tudo isso que o Senhor vai começando a formar, e aqueles ossos vai começando a dar vida. Imagino eu que Ezequiel começou a se surpreender e pensar: meu Deus, como pode tudo isso? Eu não sabia que o Senhor podia me capacitar para tudo isso. Mas em todo momento Ezequiel nunca ele pensou: a honra é minha, a glória é minha. Não, a honra era do Senhor, a glória era do Senhor. O Senhor que mandou eu fazer assim, o Senhor falou para eu fazer assim. Que venhamos sempre dar a honra e a glória para quem merece, porque a honra sempre foi dele e sempre vai ser. Então aqueles ossos começaram a se formar e um reboliço começou a acontecer. E todo aquele cenário começou a mudar. Aquele cenário que era de morte, já começou a haver vida sobre aquele lugar. Naquela visão, eu imagino Ezequiel ficando impactado com tudo aquilo na qual estava acontecendo. E ele pensava, imagino eu: meu Deus, como tu és poderoso, Senhor. Só o Senhor para fazer. Só o Senhor que pode transformar tudo isso aqui em vida. Só que ainda havia, aquele povo precisava de fôlego. E então o Senhor começou a falar para ele, profetizar o Espírito sobre aqueles ossos. Porque após aqueles ossos todos formados, se levantou aquele grande exército. E eu imagino Ezequiel encantado com tudo aquilo na qual o Senhor já estava fazendo. Imagino ele pensando: meu Deus, por um momento aqui tudo era morte, e já está aqui tudo se tornando vida. As promessas do Senhor estão começando a se cumprir. Imagino eu pensando que Ezequiel pensou. Porque muitas vezes a gente olha para o cenário atual e pensa: é só morte, não vai haver vida, não vai haver. Mas o Senhor, Ele nos mostra e nos faz ver que a promessa, quando Ele faz uma promessa sobre as nossas vidas, quando Ele estabelece, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para que minta. Tudo aquilo na qual o Senhor te falou, você pode acreditar que Ele vai cumprir. Mas não se preocupe quando as coisas começarem a sair um pouquinho fora do lugar. Não se preocupe quando vier um reboliço, porque será a mão de Deus que já estará sobre a sua vida, fazendo com que a promessa venha começar a se cumprir. Não desista no meio do vale. Não deixe com que o inimigo te deixe morrer sobre aquele lugar. Não permita com que Satanás te deixe morrer nas drogas. Não permita com que Satanás te deixe enganar, falando que não tem nada a ver, que isso pode, que pode assim. Não permita, porque tem pequenas coisas que vai nos levar à morte. E se pôs de pé aquele grande exército, o Senhor diz para Ezequiel que aquele povo era o povo de Israel. Aquele povo dizia que eles não teriam mais jeito, que não havia mais esperança para eles. Mas o Senhor, ele se contentou quando aquele povo se entregou para Ele e falou: Senhor, eu me arrependo. Eles se arrependeram. Eles se arrependeram e voltaram o seu coração para Deus. E o Senhor tem prazer de nos abençoar. O Senhor tem prazer de nos tirar do vale quando reconhecemos que erramos. E Deus teve compaixão daquele povo. Ele prometeu restaurar o povo de Israel, e assim Ele fez. O Senhor, Ele foi com o Espírito dEle, foi com o Espírito Santo de Deus sobre aquele povo, e fez com que aquele povo reconhecesse. E aquele povo já não pensava mais em pecar, e aquele povo já não pensava mais em voltar para trás, e aquele povo já não pensava mais em voltar às práticas nas quais eles estavam fazendo, porque eles já estavam consumidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, sobre as nossas vidas, não damos ouvido para o que o inimigo tem falado. Não pensamos em voltar ao que fazíamos antes. Não pensamos em voltar e nem de olhar para trás. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convence de que o lugar que devemos estar é aqui. De que o lugar em que devemos estar e permanecer é aqui. Então, para
finalizar, muitos podem até olhar para você hoje, para o cenário atual da sua vida e falar: não tem mais jeito, vai morrer nas drogas, vai morrer no álcool, vai morrer na prostituição, vai morrer adulterando, vai morrer nessa vida de miséria. Mas o Senhor hoje, Ele dá ordem para a igreja dele: simplesmente profetize, não dê ouvidos à voz do inimigo, porque eu que sou Deus sobre a tua vida, se eu te tirei do meio deste vale, eu sou Deus suficiente para te sustentar, para que você não venha mais cair, para que você não venha mais perecer. É o Senhor nos dizendo nessa noite: Ezequiel, a minha ordem para a tua vida é: profetiza. Profetiza, Ezequiel, profetiza nesse vale, profetiza nessa prova, profetiza onde estão dizendo que o cenário é de morte. Apenas profetiza, porque eu dou vida, eu dou vida. E quando o Senhor nos perguntar, será que quando o Senhor olhar para mim e para você e perguntar: será que ainda tem vida nesse cenário? Será que ainda tem vida sobre esses ossos? Será que vamos fazer como Ezequiel: Senhor, tu o sabes? Ou será que vamos ter mais certeza e convicção de falar assim para o Senhor: Senhor, ainda há vida sim. Há vida no meu casamento, há vida na minha família, há vida sim. Há vida porque é o que está lá fora, bebendo, se drogando, há vida sim. Por mais que muitos tenham olhado e tenham falado: vai morrer, não vai. O Senhor, a ordem que Ele dá para nossas vidas hoje é: não aceite o diabo falar que você vai morrer na escassez. Não aceite o diabo falar que você vai morrer com esse cenário, porque o cenário pode até ser de morte, mas o que o Senhor tem para nós é vida. O Senhor hoje, Ele dá vida, Ele derrama vida, Ele derrama graça, Ele derrama fogo, Ele derrama poder, unção, para que venhamos ter força. Porque se entrarmos dentro de um vale, iremos saber que quem nos colocou foi o Senhor, e que quem vai nos sustentar perante esse vale é o Senhor. Porque não há nada impossível para Deus. Não pense que você vai morrer assim. Não pense que você vai viver assim para sempre. Porque o que o Senhor tem para a tua vida hoje é vida. O que o Senhor tem para você hoje é vida. Não aceite morrer dentro de um vale. Não aceite morrer da forma que você está. Se entregue, fala para o Senhor: Senhor, eu errei, eu pequei, eu estou errado, eu confesso que errei. O meu desejo é sair das drogas, o meu desejo é sair da prostituição, o meu desejo é te servir, o meu desejo é estar na tua casa, o meu desejo é fazer a tua obra. Porque um dia eu estava lá no vale, um dia eu estava no lamaçal do pecado, mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, me arrancou de lá. O Senhor me tirou de lá e trouxe vida. O Senhor soprou vida sobre mim quando muitos olharam para mim e falaram: não vai dar em nada, não vai conseguir, não vai ter um casamento bem sucedido, não vai ver o marido liberto. E para honra e glória do Senhor, eu já tenho visto o Senhor trabalhar, eu já tenho visto o Senhor agir, porque o Senhor tem falado: profetiza nesse vale, profetiza no teu casamento, profetiza na tua vida. E a ordem do Senhor para as nossas vidas hoje é: profetiza, independente do cenário, profetiza. Não me adore apenas quando tudo estiver bem, mas sim, independente do cenário, independente da luta, independente da provação, profetiza, Ezequiel, profetiza. Porque aonde tem cenário de morte, eu trago vida. Aonde muitos têm achado que não vai reviver, eu tenho revivido esses
esses ossos eu tenho feito um rebuliço, e muitos irão ver que eu sou Deus para fazer sobre a tua vida. Só não desista, Ezequiel, não desista do teu chamado, não desista da tua casa, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, não desista da tua família, porque eu sou Deus que restauro, eu sou Deus que transformo, eu sou Deus que curo, eu sou Deus que liberto, eu sou Deus que faço, eu sou Deus que opero, eu sou Deus que faço os ossos reviver, eu sou Deus que dou ordem nessa noite para minha igreja profetizar. Profetize, é no meu nome, profetize, porque neste ano testemunhos serão contados, vidas serão libertas, mas somente profetize. Oh, aleluias! E eu agradeço, irmãos, a minha rica oportunidade.